Nós já vamos para o nosso próximo assunto, que é dragagem dos rios e canais. Nós temos dois convidados aqui no estúdio e eu vou começar pedindo para o professor hidrólogo da URGS, Fernando Fã, nos explicar didaticamente e rapidamente o que é a dragagem. Tem uma linha aí que entrou junto com a gente, mas o que é dragagem de rios? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui. Bom, o procedimento de dragagem, ele consiste em retirar o material do fundo, do leito do rio e transferir ele para outro lugar. Às vezes a gente quer dragar só um canal no meio do rio, por exemplo, um canal de navegação. Então é comum a gente dragar, por exemplo, a parte central desse rio para aprofundar, fazer calado, e jogar o material inclusive dentro do próprio rio. Mas a gente também pode ter um procedimento de retirar o material do leito, do fundo desse rio para fora, Isso seria abrir espaço, nesse rio para a água passar. Então, os dois são procedimentos de dragagem com fins diferentes. Também pode ser feito, só para finalizar, por exemplo, num reservatório. Se eu quero abrir volume, espaço no reservatório, também posso tirar desse reservatório esse material. Bom, Fernando foi um dos debatedores, outro é o presidente da Associação Hidrovias aqui do estado, Vila Mantelli. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor está? Tudo bem? Muito bem. Bom, eu vou começar pelos porquês sim e por que não para a dragagem dos rios e canais. O senhor pode começar respondendo. Bem, já que é uma segunda-feira, eu começaria citando o grande poeta português, Fernando Pessoa, que ele ficou célebre com uma frase: navegar é preciso. Então, acho que essa é a nossa ordem agora, Nós não podemos parar o Estado em função da dragagem. Aliás, o problema da dragagem aqui no Rio Grande do Sul é histórico. Não vou dizer que nos outros portos brasileiros a coisa é bem melhor, tá? Mas aqui, há anos, nós vamos batalhando. E vamos separar, Dragagem de Rio Grande está indo bem, embora todo esse desastre, mas até então, essas chuvas, Rio Grande estava sendo dragado, estava com 14,5 de metros, que é um bom tamanho. O problema que esqueceram foi as hidrovias interiores, Nossas, há muitos anos. Se olhar assim, há 30 anos não se faz uma dragagem séria, e nenhum planejamento sério nesse sentido, Porque, vamos dizer, se a capital ficou de costas para o Porto de Rio Grande, Rio Grande também ficou de costas para as hidrovias. Então é só uma... Agora, qual é a diferença, A dragagem, para mim, é diferente de conservar uma rodovia. Na rodovia, tu tapa buracos, Na hidrovia, tu faz buracos. Então, é fundamental, senão os navios não passam. Nós temos aqui, vamos dizer, Pedras Brancas, que é aqui perto da cadeia, ali daquela ilha, Presídio, que ela tem ali, está com um problema sério. Embora se vai medir hoje em função que a lagoa está cheia, tu vai chegar aqui a 7 metros de profundidade. Só que tem o que eles chamam de cocurutos de areia e o navio não tem como entrar, especialmente os navios de longo curso. Fernando Fã, os porquê sim ou porquê não a dragagem dos rios nesse momento e o tamanho do investimento que seria isso? Bom, nós temos a necessidade de fazer dragagem, por exemplo, para a questão da navegação, Isso é comum lá em Rio Grande, É comum, no canal de navegação a gente fazer dragagem. No arroio dilúvio, e em outros cursos d'água pequenos, arroios, internos de cidades também é comum o procedimento de dragagem, para liberar espaço. Reservatórios, na literatura internacional a gente vê vários casos de reservatórios que são dragados para abrir espaço, Então esses seriam exemplos de como a dragagem ela é positiva, ela funciona bem, para navegação ela é bastante importante. Agora a gente também está em discussão dragagem, por exemplo, para diminuir o impacto de cheias, E isso, talvez os rios pequenos e urbanos, isso pode fazer sentido, Diminui a velocidade dos alagamentos, é o que é feito no dilúvio, como eu comentei. Em rios maiores, isso já é uma questão que tem que ser aprofundada antes de eu fazer, Porque além do custo elevado, tem vários impactos associados, efeitos colaterais que eu tenho dito. Quais seriam eles? Vou citar alguns, O primeiro deles é a questão da estabilidade do rio, Quando a gente começa a dragar, remover o fundo de um rio,
E vou convidar vocês a imaginar, por exemplo, assim, quem está na beira da praia faz um pequeno morrinho de areia, né? Não faz uma parede reta nesse morrinho de areia, é uma parede inclinada. Se a gente vai dragando o fundo do rio, a gente vai comendo o pé desse morrinho de areia, mas isso é dentro do rio que acontece, e o rio pode desbarrancar para dentro, né? Então a estabilidade da beira do rio, da encosta, ainda mais se o rio ficar perto de uma cidade, pode cair rio para dentro mesmo, tá? Então tem que estudar esse efeito geotécnico. O segundo é quando tu draga um trecho de um rio, o que tu faz? Como é que funciona o rio normalmente? Tá? O rio ele vai subindo e uma hora ele sai da sua caixa, da sua calha principal, e ele invade, né, as suas várzeas, as planícies, né, ao seu redor. Se tu aprofunda o rio, ele vai ficar dentro dessa caixa quando vier cheia. Então ele não vai ter essa invasão mais lenta, né, para as suas planícies. Ele vai descer com tudo, com toda a velocidade. Então as pessoas, cidades que estão abaixo dessa parte que foi dragada vão receber água com mais velocidade. A cheia vem mais rápido. Afinal, o rio ficou contido dentro da sua caixa, um rio que normalmente ele saía para fora dessa calha principal. Então pode existir um impacto ajusante. As pessoas que estão abaixo, elas podem ser afetadas mais rápido, né, por uma cheia que normalmente elas não eram afetadas. E um terceiro exemplo de efeito colateral que eu posso dar é que quando a gente faz dragagem de um ponto, as pessoas podem achar que estão protegidas. Opa, eu draguei esse rio para proteger contra as cheias, agora eu posso investir aqui do lado, né? Posso construir hospital, prédio, casa, etc. Não tem nenhum problema que o rio não vai subir mais. Mas essa pode ser uma falsa proteção, uma falsa sensação de proteção. Por quê? Porque a dragagem ela vai proteger até um limite, como toda obra estrutural, e a cheia pode subir e ultrapassar esse limite, né? E aí causar esse dilema, né, da obra estrutural que deveria dar segurança, proteção, na verdade causou uma insegurança, porque todo mundo achou que podia ficar ali, construir ali e no fim não podia. Teria que ser visto caso a caso, rio a rio? Isso, por isso que quando a gente fez essa nota lá do IPH, a gente comentou, olha, sem estudar é muito perigoso fazer, né? Porque esses efeitos colaterais podem aparecer. Rios que seja bom dragar, que seja positivo para conter efeitos de enchente. Isso, a gente em absoluto não descarta a dragagem como sendo uma das opções. Só que ela tem que ser estudada e colocada em comparação junto com as outras, incluindo essa questão desses efeitos colaterais aí que eu comentei, para a gente decidir qual a melhor opção para proteger a população ou para diminuir as cheias naquele rio específico. Deixa eu colocar mais uma pessoa na nossa conversa, diretor de meio ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, que está conosco por imagem em GZH, não está conosco aqui no estúdio, mas também vai trazer os seus porquês, por que sim ou por que não. Bom dia. A gente está sem o áudio dele, ele está falando em imagens, mas estamos sem o áudio do diretor Henrique Ilha. Vamos ver se a gente corrige isso. Bom dia. Bom dia. Agora sim estamos lhe ouvindo. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Já estava escutando aqui com muita atenção. Muito interessante. Para o senhor, os porquês, a gente começou aqui de forma bem didática explicando para os nossos ouvintes por que sim ou por que não, na sua visão, quais são os prós e os contras? Olha, eu acho que tem que separar bastante, já foi falado, né, porque são dragagens para manter o canal de navegação, onde tipicamente nos nossos canais, né, onde a Portos RS, principalmente do polo petroquímico até Rio Grande, que são as nossas responsabilidades, nós dragamos e tipicamente colocamos no próprio corpo d'água o sedimento em locais mais seguros, distantes do canal. Então, um pouco muda essa relação né, de maior vazão. O que muda muito é a segurança da navegação. Essa pergunta, vendo de forma mais objetiva também, nós fizemos ao IPH, colegas aí do Fernando, né, de alta competência do IPH, aí, uma referência nacional, trabalhamos com modelagens para responder essa pergunta. Então, as modelagens inicialmente, com as condições que foram apresentadas, né, que foi feito agora há pouco tempo, demonstraram que não faria grande diferença para o que aconteceu, para o nível do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? O tamanho dessa enchente, o tamanho dessa quantidade de chuva e de água depositada em uma bacia de uma vez só. Então, acho que nós temos que, talvez, alguns aspectos aí específicos
tratados ali muito próximos a Porto Alegre, entre o gasômetro e a parte norte de Porto Alegre, né, nós percebemos uma declividade muito grande no curso do rio. Então, isso talvez nos ajude a projetar outras obras estruturais, pensar um pouco melhor no muro, quantidade de bombas backup, trabalhar um pouco também com as estruturas, localização de estruturas críticas. Então, assim, eu acho que a dragagem é um componente obrigatório para todos os processos de navegação. Agora, ele é uma atividade que nós estamos lutando contra a natureza, vamos dizer assim, né? Contra aquilo que a tentativa de equilíbrio que o ambiente natural sempre busca. Nós vamos fazer um movimento contrário. Então, isso sempre é custoso, a sociedade tem que entender isso, e também a eficiência disso tem um certo limite. Então, as modelagens, acho que vão nos ajudar a customizar esse olhar mais próximo desses problemas, para poder entender qual o tamanho da solução eventual em dragagens para minorar o impacto das grandes enchentes. Quando estamos falando em dragagem agora, nós estamos falando da dragagem dos grandes rios e da dragagem dos canais navegáveis. Eu queria aqui fazer uma perguntinha rápida para cada um dos nossos 3 participantes sobre a dragagem dos canais navegáveis. Essa aí me parece ser um consenso, mas nós precisamos abordar assim o que vem por aí. Porque ela está atrasada, ela já tem verba separada já há 2 anos para isso, não foi aplicada essa verba, ela foi ampliada e agora o custo, mais do que dobrou, né? A estimativa de 450 milhões de reais. Tem quem diga que ela poderia, inclusive, minimizar, talvez não muito, mas o efeito da enchente, mas se nós tivéssemos hidrovias e transporte hidroviário, nós teríamos pelo menos um impacto menor no bloqueio logístico que nós tivemos no Estado. Isso com certeza, né? A economia teria sentido menos. E para o professor Fernando Fã, primeira pergunta. Professor, a dragagem dos canais navegáveis tem que ser feita ou há alguma ponderação semelhante à ponderação que vocês fazem em relação à dragagem dos grandes rios? Em relação aos canais navegáveis, eu acho que é consenso que ela tem que ser feita, tá? E também, pelas proporções, já falando especificamente do Guaíba e da Laguna dos Patos, né? Sem fazer nenhum cálculo, assim, mas pela proporção do que representa o canal dentro do grande corpo hídrico, provavelmente ela teria um impacto muito pequeno, assim, diminuir as cheias, né? Claro que tem que estudar em mais detalhe, mas assim, ela tem que ser feita mais por essa questão logística da hidrovia e funcionamento logístico, né, do Estado, e não por motivos de tentar diminuir cheias ou algo assim. Bom, e presidente William Mantelli, essa estimativa de 450 milhões de reais, o senhor acha que esse número, essa cifra é o que realmente está se precisando agora? O senhor acha que vai sair se o dinheiro for liberado? Pois eu não sei, quando eles falaram em 450 milhões, o que está compreendido? Esse Rio Grande e a navegação interior ou não? Nós tínhamos assim 1.200 quilômetros navegáveis há 60 anos atrás. Hoje encolhemos, temos 700. Mas agora o que é necessário fazer, e talvez aí seja uma conta mais ou menos próxima, eu sei que não vai ser barato, nós precisamos dragar, em vez de 700 quilômetros que nós temos hoje, dos 1.200, temos 700. Eu acredito, para dragar, o que é fundamental, onde tem cargas e passageiros, tá? Esses têm que ser obrigatoriamente dragados desde já. As preocupações que o professor Fernando falou, de como dragar, hoje a tecnologia é perfeita. Cabe contratar uma empresa séria e boa, né? E uma orientação aí dos especialistas para não agredir o meio ambiente. Isso hoje é possível, desde que se contrate bem. Veja bem, nós movimentamos aí a média dos últimos anos, vamos dizer, 19 milhões de toneladas entre o interior e Porto Rio Grande. 19 milhões que vão para exportação, né? O que vem e o que vai, né? Se nós não recuperarmos logo esses canais de navegação, nós vamos ter um problema seríssimo. Nesse momento que a gente precisa manter as empresas, que tem empresas indo embora, né? Outros que pretendendo investir para gerar mais emprego, mais riqueza, nós precisamos. Não tem dúvida nenhuma, e é possível fazer,
Agora, se é 450 milhões, ou já falaram em 3 bilhões, tem que fazer a batimetria imediata para avaliar as necessidades. Fazer o levantamento do que precisa tirar de então, lá. Tem certas coisas, ou alguns pontos que, como não tem trânsito de passageiro nem de carga, tá? Não há necessidade de fazer agora. Tá? Mas esses canais que são tradicionais, esses têm que ser atacados imediatamente, sob pena de aumentar o atraso econômico e social do Estado. Deixa eu pegar a deixa do presidente da Hidrovias RS, agora falar com o diretor da Portos RS, a autarquia que cuida aí dessa área. Diretor Henrique Ilha, o que engloba esse valor de 450 milhões? Porque é uma estimativa que eu recebi da própria Portos RS via secretário de Infraestrutura, Juvir Costello. O que engloba? E mais, vocês receberam a sinalização do governo federal via DENIT, o Departamento de Infraestrutura, de que esse dinheiro pode vir do governo federal. Qual é a previsão de fazer a dragagem dos canais navegáveis? Então, essa é uma estimativa inicial. Tá? Nós já havíamos feito toda a batimetria, né? Pela primeira vez aí, nos últimos 20 anos, fizemos a batimetria toda no ano passado dos canais onde estão na jurisdição da Portos RS e alguns extras, né, por demanda de terminais importantes para a logística do Rio Grande do Sul. Nessa batimetria do ano passado, uma foto, né, como está a saúde dos canais, como é que eles estão, já ficou uma estimativa em torno de 180 milhões e a primeira fase foi estimada em 60 milhões, vamos dizer, pela o principal gargalo logístico entre Rio Grande e o Porto de Porto Alegre, estava estimado em 60 e a última, o detalhamento da batimetria chegou a 77 milhões, que o governo do estado reservou recursos e garantiu recursos, assim como o próprio Mantelli tem acompanhado nas nossas reuniões. O que ocorreu foi que o governo do estado estava com uma dificuldade de alocar esses recursos por conta do teto de gastos ligados aí à dívida com a União. Tá? Então, eu estava negociando flexibilizar essa parte para poder alocar os recursos que já existiam em caixa para iniciar a dragagem. E aí veio o evento de novembro, né? Entramos o ano aí já com essa batimetria consideravelmente defasada contra aquela enchente, mas ainda com todas as licenças em dia e com os projetos prontos, ou seja, com a batimetria a gente consegue ter um projeto que se quer, como é que estão as coisas, quanto a gente tem que retirar de sedimentos para... Então, esses números foram levados ao governo federal, essas batimetrias foram encaminhadas para o governo federal, e eles também englobam, os 450, outras responsabilidades, os rios acima, e também algumas eclusas que o governo federal, o DENIT, tipicamente, é o responsável. Tá? Então, o que o governo indicou, o DENIT? Nós vamos fazer essa obra, nós vamos recuperar, inclusive, o Porto de Rio Grande. Então, a hidrovia, o Porto de Rio Grande e as eclusas. Só nas hidrovias seriam 450 milhões. Então, quando entrar nas eclusas e os rios acima de Porto Alegre, ainda não temos esse número. O governo federal ficou em 2 semanas de mandar esse diagnóstico, conversar conosco sobre esse diagnóstico e começar a mobilizar as batimetrias total. Na verdade, as batimetrias já estão sendo mobilizadas, mas assim, para já ter um cronograma mais explícito. E, enquanto isso, o Porto de Rio Grande já está sendo dragado, já começou o processo de dragagem, já chegou ontem do exterior. Então, nós estamos fazendo também vamos fazer dragagens emergenciais na saída dos moles aqui, em função de efeitos da própria enchente. Então, assim, existe realmente o interesse e a clara demonstração do governo federal de fazer essas dragagens, alocar os recursos, e eles pretendem fazer todo o processo, batimetria, fazer todas a projeção de quanto tem que retirar e fazer as dragagens. Então, nós vamos ajudar, acompanhando tecnicamente, e as licenças ambientais são da nossa responsabilidade. Enquanto isso, vamos fazendo o que é necessário de forma emergencial aqui, principalmente na saída do Porto de Rio Grande.
Quero encaminhar um questionamento, Andressa, ao professor Fernando Fã, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Professor, o assunto da dragagem, ele ganhou não só aqui nos espaços públicos de debate, também a discussão entre as pessoas. A população está preocupada com a cheia do Guaíba e com a possibilidade de novas enchentes. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público em geral se essa discussão da dragagem ela pode evoluir em pouco tempo, se é possível entregar um estudo em poucos meses para dizer se essa dragagem vai ajudar a combater, por exemplo, uma enchente no próximo ano, se ela chegar. Se não é uma solução de curto prazo, o que o IPH tem apontado como uma solução mais rápida, do ponto de vista de providências ou até mesmo de obras, para pelo menos minimizar o efeito de uma eventual nova enchente? Perfeito. Bom, realmente a dragagem tem sido entendido por muitas pessoas como aquela solução, né, que vai resolver o problema das cheias. E, como eu comentei, além do custo, né, que é bastante elevado, a gente está falando aqui, né, recém 450 milhões para hidrovia, imagina dragagem de rios e eventualmente até que envolva a remoção de blocos rochosos. Fica mais caro ainda tirar o material para fora, né, do rio, dispor em outro lugar. Então, assim, tem a questão do custo, tem a questão que eu já falei dos efeitos colaterais. E a questão do tempo, tá? Já foi pontuado aqui que é muito importante que seja feita a batimetria. O que é batimetria, né? É levantamento de qual é a profundidade dos rios, o que tem depositado ali. E a verdade é que para muitos rios, especialmente os rios que são da região de serra, né? Rio Taquari e outros, o rio, a gente viu imagens, a gente viu em loco, né? Quem estava lá, né? Sofreu esse impacto que é o rio carregando uma casa embora, né? Então, um rio que carrega uma casa embora, ele tem muita força, muita energia. Ele não está depositando nada naquele momento, ele está erodindo, na verdade. Ele está levando embora o material, né? Se ele leva uma casa, não vai ser areia no fundo do rio que vai ficar ali. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que tem, né, no fundo do rio. Está assoreado, não está? Onde pode estar assoreado? Onde pode ter uma deposição? Aonde precisaria remover, eventualmente, algum material, se tivesse algo depositado, né? E, repito, tem muito lugar que teve erosão em vez de deposição. E isso não é rápido, tem que fazer a batimetria, tá? Se eu decido pular a etapa que é fazer o levantamento do dado do fundo do rio, fazer um cálculo de qual vai ser o benefício dessa dragagem e o cálculo de qual é o efeito colateral dessa dragagem, por exemplo, que pode afetar uma população abaixo, uma cidade abaixo, para tentar salvar uma de cima, né? Eu vou incorrer dos problemas que eu comentei antes, tá? Então, não é uma solução para amanhã, né? A gente tem que parar, tem que fazer uma batimetria, que demora alguns meses para fazer, tem que colocar isso para fazer os cálculos, né? Para verificar qual vai ser o benefício dessa dragagem. Então, é algo assim para 6 meses a 1 ano, para a gente tomar uma medida efetiva, digamos assim, e com garantias, né, de que não vai estar trocando os pés pelas mãos, né? Então não é algo assim definitivo para agora. E se de fato é uma zona que deposita, vem um perigo adicional. Quer dizer que se essa é a minha solução, eu vou ter que investir essa grande quantidade de recursos recorrentemente, né? Porque a cada grande cheia vai depositar, eu tenho que ir lá e dragar de novo. Então não é uma solução que é definitiva. Ela exige que eu vá refazendo de tempos em tempos, né? Então o custo esse de fazer uma vez é multiplicado por refazer várias vezes no futuro. Nossos ouvintes perguntam bastante aqui sobre o custo. Se não era o caso de deixar para a iniciativa privada, para que as empresas possam fazer esse trabalho. O seu Willem, o que o senhor nos diz sobre isso? Porque é uma dúvida da nossa audiência aqui. Bem, nós temos aí a Portos RS, que foi recentemente criado, que é uma estatal 100% controlada pelo governo, né? Que a função dela é justamente, né, cuidar dos rios, do Porto de Rio Grande. E existe, né? Sempre houve uma discussão com a nova empresa, qual é a responsabilidade dela em relação ao interior, que é as hidrovias. Sempre se discutiu, não, que a responsabilidade era o tronco principal, o Rio Grande e Porto Alegre. E talvez lá o polo petroquímico. Estão esquecendo 5 rios, que são importantes, tem 17 terminais instalados. São 17 empresas que estão operando. E onde nós recebemos o gás, recebemos o papel para jornal, uma série de produtos, né?
Então, entregar isso pode ser. Nós, como naquelas discussões que nós tivemos nesses últimos 30 anos, que o governo dizia que não tinha dinheiro, não tinha recursos, a nossa proposta foi de privatizar o serviço de dragagem. Como tem em alguns países em que bom, nos Estados Unidos quem faz a dragagem é o Exército, né, com recursos federais, diferente. Mas poderia-se criar um sistema que nem pedágio de rodovia. Quem faz a dragagem tem que manter a dragagem. O nosso problema, assim, quando se fez a dragagem... com frequência não seria tão caro. Não seria. Depois de tanto tempo. Eu aprendi com os belgas lá, com os holandeses, com os americanos, que dragagem dá fluidez ao rio. Tá? Ele não, um problema de enchente e tudo mais, ele normalmente não transborda. Agora, quando não se faz, aí claro, o leito sobe, ele transborda, aí causa enchente. Mas essa seria uma solução que agora, nessa emergência, para fazer um processo de privatização, isso pode ser no futuro. Agora nós temos que resolver com a Portos RS, com a empresa e com o DENIT. Agora, a minha preocupação com o DENIT é que vai criar um processo burocrático e um processo de decisório longo, né? Porque tem o escritório do DENIT aqui, os profissionais são competentes e tem o pessoal de Brasília. Mas toda decisão vem de Brasília. E o nosso caso é urgência. Não estou dizendo que nós temos que atropelar certas coisas, mas fazer essa dragagem, né? Eu não diria que é o custo, isso é um investimento, é a nossa sobrevivência, é o desenvolvimento do Estado passa por aqui. Hoje nós dependemos 90% do modal rodoviário, toda a nossa carga modal rodoviário. E não usamos esses recursos, né? Então agora eu negocio com as várias entidades que compõem a Hidrovias, né, no sentido de a gente fazer uma proposição ao governo nesse momento. Porque se a sociedade, eu estou dito como um todo, não começar a participar mais, né, com até poder decisório, de apoiar o governo, mas também de acompanhar e pressionar por soluções rápidas, nós vamos ter um problema sério de perda de empresas, né? De outras que deixarão de investir aqui no país e de um aproveitamento múltiplo dos nossos rios. Não é só transporte de carga de passageiro, é para a produção de energia, para o turismo, para o esporte, para dar uma forma de desenvolver esses nossos municípios do interior, né? Que embora tenham um rio que passa ao lado, eles não sabem o aproveitamento. Nós temos um problema de cultura. Nós tínhamos que, até a nossa proposta, é que se inclua nas matérias de ensino básico, né, a questão dos rios e dos portos, bem a importância. Vai tem um antigo prefeito de Rio Pardo, Fernando Schenck, uma excelente pessoa, que ele, quando era prefeito de Rio Pardo, dizia Rio Pardo era uma cidade rica, porque tinha um porto que funcionava. Fecharam o porto, a cidade está pobre. Idem com o General Câmara. Tá? Então nós temos aí vamos dizer, um grande potencial de desenvolvimento e vamos deixando, Então, voltando aos rios interiores, como o Taquari, o Jacuí, o Sinos, né? E o Gravataí, onde estão esses 17 terminais, eles têm que ser incluídos nesse processo de dragagem. Quando ouço assim, o governo fala, o governo está dizendo a Portos RS falar, não é o caso do nosso amigo ali, mas eles falam assim, não, nós vamos dragar o eixo principal, né? E o furadinho, que é o acesso importantíssimo no polo, na Brasqueina. E os outros, e esses outros rios, onde tem esses 17 terminais, né? Então, eu estou fazendo até um meme de dragagem já, né? Porque senão nós vamos causar um problema muito sério para o Estado. Tem um ouvinte aqui dizendo quantas dragagens já deveriam ter feito isso sistematicamente. Essa tragédia não teria acontecido. O Alexandre Brugalha, de Caxias. Não teria acontecido, professor Fernando Fã? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo que a gente fez, tá? Já expliquei como funciona o rio. A água vem subindo e ela sai para as planícies, né? As zonas inundáveis na volta. Eu vou colocar um cenário agora que é totalmente hipotético, mas é que foi um cenário que a gente testou e eu posso falar com segurança nele, tá? Se a gente pegasse, pessoal, o rio Jacuí, tá? E dragasse, aprofundasse todo ele, tá? Para a água não sair dele quando dá cheia, tá? A água ia entrar toda dentro da calha do Jacuí e não ia sair dele durante essa cheia que aconteceu agora em 24, tá?
Como a água não ia extravasar para a planície, ela não ia ficar mais lenta, né? Ela anda lentamente em cima das planícies, ela ia vir toda com velocidade dentro do canal. A cheia em Porto Alegre, em vez de ser da ordem de 5 metros, teria sido, pelas simulações que a gente fez, tá? Da ordem de 7 metros. E aí teria passado, inclusive, por cima de muro, por cima de tudo, tá? O que eu quero dizer com esse exemplo? Claro que a gente não vai aprofundar todo o Jacuí para a água não sair da caixa, tá? Mas esse exemplo mostra claramente que se tu está rio acima e tu contém o rio dentro do canal dele, dentro da caixa dele, a cidade que está abaixo, ela pode ser afetada muito mais forte por uma cheia. Mas se fizer dragagem tá? Também nessas áreas, aí vai fluindo, até o mar lá. Tem que ter dragagem em todo o sistema. Aí eu vou pegar o questionamento que foi feito para mim, não respondi no bloco anterior, né? Se a gente sai dragando, a gente rebaixa todo o sistema, a gente vai ter primeiro, né, outros efeitos colaterais, estabilidade de margem, modificação da dinâmica dos rios e tudo mais, que são mais difíceis de prever. O custo disso é simplesmente enorme. E aí, comparando com outras soluções que podem ser tomadas, né? Soluções assim, de planejamento, ocupação, né? Não ocupar locais que são mais inundáveis, né? Compreender o funcionamento dos rios, sistemas de previsão e tudo mais, sai muito mais barato, né? Daí eu vou dizer só um número aqui, né? Para não ficar no ar. Tem um estudo que foi encomendado pela Agência Nacional de Águas, né? E o resultado saiu esse ano, se eu não me engano, que fala assim: para medidas não estruturais de monitoramento de rios, para cada R$1 investido, a gente conseguiria retornar mais de R$600 em danos evitados no Brasil, tá? Em sistemas de monitoramento, alerta e tudo mais. Então, assim, é uma proporção grande, né? Um estudo que é da Agência Nacional de Águas, né? R$1 investido volta a 600, né? Então... prevenção, planejamento. Isso, prevenção, planejamento. Então, por isso que a gente tem que sempre colocar soluções em perspectiva e tomar a melhor, que permite proteger mais pessoas, né? Nós estamos debatendo aqui dragagem dos rios com o professor do IPH da URGS, esse que estava falando, Fernando Fã, também com o presidente da Associação Hidrovias do Estado, Vilim Mantelli, e está online conosco o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha. Giane, tua próxima pergunta. Presidente Vilim Mantelli, nos Estados Unidos, no Tennessee, tem um local, né, que sofria e ainda sofre bastante com enchente. Mas lá na década de 30, resolveu-se criar uma autarquia federal, a TVA, e o objetivo era de que esse local entendesse como conviver com isso, né, que é uma característica e que não iria mudar, mas como conviver com isso. Então, eu estava dando uma olhada e eles tiraram as comunidades e as operações de perto do rio. Aquilo ali virou uma área turística que é visitada só quando dá para chegar até lá, ou se vai de barco, enfim. Mas não se vive ali, não é uma área essencial para viver, para ter empresa, enfim. E se colocou numa área segura. E, ao mesmo tempo, essa autarquia tinha como objetivo não só resolver isso, mas pensar o todo, que era desenvolver economicamente e aproveitar essa característica da região para que usasse a água e o excesso de água para um desenvolvimento econômico. Isso poderia se aplicar aqui, porque essa autarquia é da década de 30, nós estamos falando aí de 100 anos, né? E a autarquia tinha esse objetivo. Então, não era uma coisa fracionada, um órgão aqui, um órgão lá, que na hora de emergência se aciona, se tenta dinheiro, não sei o quê. O objetivo era pensar no longo prazo. A gente não tem isso aqui. E como é que poderia se implementar isso aqui no Estado? Seria uma grande solução a gente, vamos dizer, examinar, claro, guardadas as proporções lá com o Tennessee, com o Mississippi, né? Mas, vamos dizer, o caso do Vale do Taquari, pela implicação de toda aquela área dos municípios, e como tem que reconstruir, vai ter que mexeria no planejamento urbano, é como o professor estava falando, mas exploraria, vamos dizer, todas as vantagens possíveis desse rio, não só para transporte, mas para energia, produção de energia, para turismo, para pesca. Então, ele tem uma grande vantagem. Envolve retirar empresas e moradias de locais com risco. Realoca, né? Agora, isso exige o quê? Um longo prazo, fazer todo esse planejamento, coisa que nós íamos ter feito, não vou dizer há 100 anos, mas há mais de 50 anos que se fala nisso. O antigo DEPREC, que era a autarquia que administrava nossos portos, lá nos idos de 60, fez um estudo profundo. Até propunha nesse estudo construir uma grande barragem lá em Mussum,
justamente para administrar o fluxo de água no verão, no inverno. Né? Mas as coisas se perderam. E eu digo o seguinte, uma coisa que nós temos que enfrentar o que atrapalha, a execução de projetos, de planejamento, é a descontinuidade no poder. Cada troca de presidente, cada vez que troca o governador, o prefeito, todos os planos que estavam sendo feitos são deixados para trás, porque começa todo um trabalho aqui. E tem eleição de novo esse ano. Então não tem continuidade, muda vamos dizer, a diretoria lá, a administração do nosso porto. Eles têm que ser avaliados, eles deviam ser uma empresa do Estado e não do governo, do Estado. E esses cidadãos mantidos, né, enquanto forem cumprindo com as suas tarefas e avaliados pelo mérito. O que falta aqui, vamos dizer, eu vejo, e até o cumprimento do deputado Pazini, que quer fazer uma audiência pública sobre isso, mas uma queixa que nós temos, a Assembleia Legislativa sempre foi omissa, nunca se envolveu. Nós tentamos, acho que foi na época do governo Ieta, criamos um grupo de trabalho, funcionou 3 meses, ouvimos todos os funcionários do DEPREC, que na época se falava em privatizar, tinha até a concordância deles que era para privatizar. Ouvimos empresas, ouvimos exportadores e importadores. Aí o que aconteceu? Trocou o presidente da Assembleia, ele não deu continuidade. Então, quando não houver essa visão e o comprometimento dos nossos legisladores estaduais com o desenvolvimento do Estado e a exploração dos nossos rios, de forma sustentável, é bom acrescentar, né? Nós não vamos avançar. Troca o governo, muda tudo. Cria um grupo de trabalho. Vamos dizer, agora em 2026, dependendo de quem vencer as eleições aqui, como é que vai ficar portos? Vão ser mantidos? Vão ser avaliados se foram competentes ou não? Não. E essa autarquia lá nos Estados Unidos, eu fui lá, eles me deram um relatório de um daqueles anos que eu estive lá. Eles fazem o balanço e já fazem as projeções para o ano seguinte. Estabelecem as metas para cada diretor. E já está previsto, se ele cumprir as metas, no final do ano, ele recebe a gratificação X. Tudo estudado, tudo feito. Nós temos que avançar nisso. Agora, nossa mentalidade precisa mudar. Matheus Chu. Eu vou retornar, Andressa, a uma questão que o professor Fernando Fã acabou não ampliando no primeiro bloco, aí por falta de tempo, que é sobre a discussão das soluções de curto prazo, professor. Está na capa da Zero Hora, inclusive, a questão do redirecionamento dos debates na eleição municipal. Não poderia ser diferente, né? As soluções para evitar uma nova enchente, para lidar ainda com os prejuízos desta enchente, são temas que vão dominar o debate. O IPH tem sido consultado, inclusive, nessas discussões que começam a tomar forma das eleições municipais. O que o senhor enxerga com uma solução de curto prazo para começar a população a ter um pouco mais de segurança de que nós não teremos uma nova enchente na proporção desta de 2024? Bom, Matheus, assim, eu não gosto de ser portador de más notícias, tá? Assim, a gente não vai evitar que aconteçam enchentes, tá? Isso simplesmente não existe, né? Em algum momento pode chover bastante e ter cheias de novo, né? A questão, assim, é que o risco que as pessoas se expõem, ele pode ser dividido em 2 partes. Uma delas é o perigo, que é a enchente, a cheia acontecer, e outra delas é o quanto as pessoas estão vulneráveis, estão expostas, né, a essa cheia. E o que a gente pode fazer, tá? Em locais que a água veio e ela destruiu tudo, esses locais simplesmente a gente não pode habitar eles, tá? Por quê? Porque o perigo é muito grande nesse local. Então eu vou deixar ali a vulnerabilidade, né? As pessoas se expor 0, né? Não pode ter ninguém ali. Em locais em que eu já tenho muita população exposta, né? E eu tenho sistemas que existem, por exemplo, Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, né? Ou Eldorado, que tem projeto, né? E não tem como tirar o Eldorado dali, então... E não foi destruído também, né? Então, a gente vai reforçar esses sistemas, né? Onde a infraestrutura existe, a gente tem que tomar essa medida mais estrutural e dá para fazer agora, né? Reforçar o sistema que existe e colocar em pé. Onde não existe, né? Aí, o que é mais barato, geralmente é a medida não estrutural, que é não ocupar essas áreas, né, e não se expor a esse perigo. Então, o perigo ele vai continuar acontecendo, mas eu vou minimizar a minha vulnerabilidade, tá? E depois que eu esgotei tudo que é de solução não estrutural,
que é assim, planejamento, não ocupar áreas que são perigosas, etc. Aí eu vou verificar, bom, aonde que ainda faltou, né, algum tipo de proteção, e aí talvez eu vá investir em algum outro novo tipo de medida estrutural, né? E existem várias, né? Dragagem é uma delas, mas também existem diques de proteção, né? E, entre outras aí, né? Barragens e etc, né? Mas primeiro eu esgoto o mais barato, né? Que é a medida não estrutural, que é o planejamento e o sistema de previsão, né? Então, colocar pontos de medição para a gente conseguir dizer antes e com precisão o que vai acontecer com os nossos rios. E se vocês me permitem, eu vou só terminar com um último exemplo aqui que eu fiquei sabendo sexta-feira, que foi o exemplo de Pelotas, né? Que Pelotas houve uma previsão com bastante antecedência do que ia acontecer, tá? E houve uma ação grande lá de reforçar um dique que existia, de evacuar, né, uma porção da população. E essa ação, graças a essa previsão, evitou que 30, 40 mil pessoas fossem afetadas lá na cidade, tá? Então isso mostra como a previsão antecipada, né, o monitoramento, isso, a previsão poderia ser dada em outros rios do Rio Grande do Sul também, né, com antecipação. Ela permite que a gente tome medidas, inclusive na hora, que protejam a vida e patrimônio das pessoas. Então, eu diria que o que tem que ser pautado com urgência nos locais, né, que é possível, né, seria não ocupar, né, e essas medidas de planejamento e monitoramento dos rios para fazer previsão. E nos locais que existem sistemas de proteção, os já estão muito expostos, por exemplo, Eldorado, né, seria então fortalecer ou construir logo os sistemas, né, de proteção para essas áreas. Bom, diretor Henrique Ilha, da Portos RS, pegando a deixa do professor Fernando Fã de defender muito a prevenção, o planejamento, recuperar o caso que eu falava com o presidente da Hidrovias RS, Vini Mantelli, dessa autarquia criada no Tennessee, nos Estados Unidos, pensando de uma forma global como conviver com a geografia e com a previsão de enchentes que o local tem. Como a Portos RS se insere, né, nessa discussão, nessa implementação de uma prevenção mais concreta? E o que a Portos RS, né, aqui do Estado, precisaria de mais ajuda para poder pensar de uma forma mais preventiva, mais planejada e até tirar proveito dessa nossa característica aqui do Estado e dessas previsões para um desenvolvimento econômico? Bem, eu estive agora, inclusive, lá no New Orleans, lá conhecendo também os processos. E, o que eu posso dizer é que nós já vínhamos, né, com a estrutura da empresa pública, que é mais profissionalizada, né, tem toda uma blindagem contra, né, o uso político. Né? Então, nós temos uma estrutura profissional e que tem planejamento estratégico. Então, assim, Porto Rio Grande, por exemplo, vem sendo dragado anualmente. Não existe mais aquela dragagem spot. Isso já é uma diferença muito grande. São 100 milhões investidos por ano em dragagem. Né? Porque a Draga está aqui agora para fazer um contrato vigente. Em relação à prevenção, o que eu posso também dizer para vocês, nós investimos já recursos para termos os níveis, né, os medidores de nível, tanto na Lagoa dos Patos, que foram aqueles que deram suporte para toda a enchente no Rio Grande e Pelotas, as previsões feitas pela FURG diárias, elas eram a base da gestão, e o nosso contrato com a URGS aí em Porto Alegre, do Porto de Porto Alegre, né, premiado nacionalmente esse ano, em primeiro lugar no índice de desenvolvimento ambiental. O único nível que ficou funcionando o tempo inteiro foi o nosso. Né? E nós estamos ampliando, já temos um nível em estrela. Então, esses equipamentos, eles vão ser colocados rios acima agora, justamente para poder nos suprir esse gap. Tá? E a FURG vai colocar os níveis ao longo da Lagoa dos Patos também para suprir esse gap. Então, essas informações vão ser públicas, disponíveis para todos, para os professores do IPH poderem fazer os seus trabalhos, para que a gente possa cobrir essas áreas com informações. Né? Uma outra questão que eu acho que é relevante, ficou para trás ali, mas eu gostaria de manifestar, é que a hidrovia não parou, né? O Porto Rio Grande não parou um dia. Tá? O Porto Rio Grande teve um bom saldo nesse mês passado. Ele foi talvez uma das poucas estruturas logísticas que se mantiveram funcionando o tempo inteiro, escoando toda a nossa produção. E a hidrovia, hoje, ela
está com muita água acima do nível. Então, hoje não é um problema calado. Nós temos aí 90% da hidrovia funciona com barcaças, que não usam todo o calado da hidrovia, 90%. Então, o que está acontecendo? Nós estamos muito preocupados quando baixar a água. Então, aí nós temos que ter pressa realmente para dar essa resposta. Uma outra questão que ficou para trás, e eu acho que vale a pena mencionar, é o custo, né? A hidrovia, ela hoje, com as tarifas, não pagam 40% do valor do que ela deveria custar, muito otimismo, tá? E ainda tem um desconto de 30% em cima desse valor. Então, é um desafio realmente parar em pé. Hoje o governo subsidia fortemente e vai continuar subsidiando, porque é um modal logístico muito importante que evita outros custos para o Estado, por exemplo, rodoviário, né? Mas não podemos romantizar essas questões, né? Isso aí tem que ser muito bem colocado. Por exemplo, a CMPC, a parte do canal da CMPC, da fábrica, é ela quem mantém. Então, acho que nós temos soluções customizadas aí para achar caminhos, né? Tá. Hoje, o nosso problema maior são os terminais que estão paralisados, né? Então, nós temos muitos terminais com problemas muito graves e a nossa corrida contra o tempo aí agora é com a baixada das águas conseguir dar agilidade junto ao DENIT. Essas questões ficaram para trás, assim, então eu queria também trazer esse olhar do gestor, né, para essas respostas que nós estamos trazendo. Perfeito. Nós lhe agradecemos, diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Nós agradecemos também ao presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul, Willem Mantelli. Muito obrigada por vir até aqui debater esse assunto conosco. Eu que agradeço. Professor Fernando Fã, obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal. Você, uma última mensagem, assim, né, que eu sei que a dragagem parece, assim, a solução para muitas pessoas, tá? E a gente não estava se posicionando, assim, no IPH contra a dragagem, tá? A gente só está se posicionando a favor que as coisas sejam feitas com critério, com estudo, e que sejam de fato a melhor solução, porque às vezes pode simplesmente não ser solução para alguns locais ou piorar o problema em outros locais, tá? Então, nossa posição em absoluto é de que as coisas têm que ser feitas de maneira correta, com boas práticas de engenharia, ciência e tudo mais, né? Eu sei que nos comentários o pessoal... Esse é um ponto de consenso, né, do que a gente tem aqui dos debatedores. Bom, já que tu me permite, eu queria, só para não passar assim, isso que o nosso diretor aí da Portos falou, do subsídio, das tarifas, o setor de navegação interior não concorda com isso. O setor está sendo cobrado uma tarifa que é inédita no Estado, que o setor foi contra essa tarifa, que continua sendo cobrada, que devia ser de imediato dispensado, porque há anos não tem a contrapartida do Estado, que é a realização das dragagens, né? Então, é o custo de fazer, o custo de não fazer. Responde colocações dos ouvintes aqui que diziam que tinha que ter uma cobrança, já existe essa cobrança. Mas os 60 milhões que o governo liberou para começar os trabalhos em janeiro do ano passado, que agora não saiu nada e tá aí, veio toda essa tragédia, aí piorou a situação. Obrigado, viu? Bom, gente, muito obrigada. A gente que agradece por esse debate em alto nível aqui, para que os nossos ouvintes tomem a sua posição também, entendam, tenham a sua opinião a respeito da dragagem de rios e canais.